Quem sou eu? Às vezes me comparo às cobras, não por serpentário ou venenoso, mas tão só porque eu e elas mudamos de pele de vez em quando. Usei muitas nessa vida já longa. A infância de Darcy tem uma característica peculiar por ele não ter pai. Ele perdeu o pai com 2 anos de idade. Então foi bastante livre, uma cidade com poucos mil habitantes no interior de Minas, no sertão de Minas, Montes Claros. Ele foi criado solto, um moleque de calção e pés descalços e correndo aquele que era quase que um vilarejo, uma cidade, apesar de importante, mas muito pequena. Um dos divertimentos era ir para o rio da cidade para ver as putas tomarem banho. As putas lavavam e se preparavam no final da tarde para ir trabalhar à noite. Ele contava sobre coisas da infância dele de um menino de uma cidade do interior, né? E um menino sapeca, porque ele tem uma história que ele resolveu ir aonde tinha a caixa d'água que servia a Montes Claros e jogar tinta lá para que a água saísse azul, né? Por exemplo, um dia eu roubei 1 quilo de azul de metileno na farmácia do meu tio e joguei dentro do reservatório de água da cidade para ver o efeito. A água ficou toda azul, a cidade ficou apavorada. E eu fiquei também com medo da mamãe morrer, mas a vontade de ver o efeito era maior do que o medo de matar a população toda da cidade. Eu era terrível, sempre com uma forma, com aquela cara bem marota, assim. Eu falei, era não, né? É terrível, né? Eu era muito malandro, muito brigão. O meu irmão muito solidário comigo. Eu brigava, sujava a camisa de sangue, ele ia roubar outra camisa para mim, para minha mãe não perceber. O meu irmão, mais novo que eu, até hoje, ele que toma conta de mim. E também dizia que ele tinha muito ciúme da mãe dele, porque o pai dele morreu, ele tinha 1 ano. E se a mãe dele, às vezes as pessoas diziam, não, dona Filhinha tinha que arrumar um namorado. Aí ele falou que de jeito nenhum, imagina que a mãe dele ia arrumar um namorado. Inclusive ele com uns 14 anos, 15 anos, 1 ou 2 anos antes dele ir para Belo Horizonte, ele fica enciumado com a mãe e bate na mãe, na verdade. Ele deu uma surra na vovó porque achou que a vovó estava dando bola para um médico lá. Tal era a relação de paixão que ele tinha pela mãe e gratidão por tudo que a mãe fez por ele. Isso marcou profundamente ele. Olha só, eu conheci o Darcy Ribeiro quando eu era menina, por uma relação que havia da minha família com o Darcy. Em 91, quando ele assumiu o Senado Federal, ele me convidou para ser assessora técnica dele. Então aí eu trabalhei diretamente com ele durante todos esses anos, até a morte dele em fevereiro de 97. Passei a trabalhar no escritório que ele mantinha na casa dele, aqui no Rio de Janeiro. Então eu convivi intensamente com o Darcy. Ele era uma pessoa muito, com astral muito para cima. Era um prazer conviver com o Darcy, era um intelectual, um homem brilhante, contava muitas histórias de antropologia, as vivências dele com os índios, assim, inclusive aqui nos nossos apartamentos a gente tem varandas também, e a varanda ela é socializada por um grupo. Então juntava um monte de gente para conversar com o Darcy e outros pacientes, intelectuais e médicos e diretores, porque a conversa dele, ele fazia assim realmente fóruns de debate dentro da internação hospitalar. Eu conheci o Darcy desde que ele apareceu no cenário brasileiro, desde Brasília, desde que foi ministro e tal. E tinha uma enorme admiração por ele. Eu voltei a conviver com ele muito quando ele já estava doente. Aí a conversa foi maior. Então eu tinha uma agente, que era a Ana Maria Santeiro,
que fui encarregada de fazer um livro para a FTD, chamado Noções de Coisas, esse aqui, e tive a ideia de fazer com os textos do Darcy e com as ilustrações minhas. Aí foi uma convivência extraordinária. A verdade é que foi foi a minha melhor aventura como ilustrador. Extremamente bem-humorada. Você está me filmando? Filma eu tomando café, que é bonitinho. Ah, cara, mais cara. Aí, cara assim, Darcy falar. Como é que faz com óculos? E isso que eu acho muito lindo, que essa criança, ele preservou. Quando você fala do humor, o humor do Darcy não é nada mais do que a criança dele, que ele não deixou morrer. O único perigo que eu corri na Amazônia, posso te contar? Deve. Feio, indecente. Não tem melhor ainda. Tinha um lugar que eu andava, de manhã eu ia fazer algumas necessidades por ali, tinha uma outra árvore caída, eu andava por ali, e um dia eu estava ali muito bem me despojando, quando eu senti que uma cascavel estava ali debaixo. Eu saltei, me sujei todo. Mas, Darcy, você chegou a fazer cocô na cascavel? Na calça. E a gente riu muito, porque ele era muito engraçado. Ele brincava com as moças bonitas lá de Frankfurt, perguntando para ela assim, escuta, vocês não querem ser minha viúva? Entendeu? A cantada dele, você não quer ser minha viúva? Não, minha filha. Ele levava com muito bom humor a doença dele. Tem uma história que não dá nem para falar em público. Não dá. Depois eu conto. Olha, sobre as mulheres, comigo ele não comentava nada, a não ser eventualmente que as mulheres são mais competentes do que os homens, por isso que ele trabalhava muito com mulheres. De fato, tinha várias colaboradoras, né, além das namoradas, né. E como eu trabalhava na casa dele, é claro que eu conheci, por exemplo, e convivi com a Irene Ferraz, que foi uma namorada dele. Foi uma coisa muito linda que aconteceu na minha vida e muito importante. Mudou a minha vida, assim, bastante. Eu um dia estava numa livraria, apaixonada com meu namorado, e nós estávamos saindo da produtora. E ele olhou e viu o Darcy, aí falou, quis entrar. Claro que um Darcy, um sedutor, deu um livro para o meu namorado, deu um livro para mim, fez contato com a gente, me deu um beijo logo. Enfim, eu já vi logo que não ia dar certo. E que a gente já tinha tido ali um primeiro affair, assim, né? Mas passamos os nossos contatos, então... E seguimos daí. Mas passado um tempo, um mês, acabamos... Assim, me ligou, perguntando o que eu estava fazendo. Eu falei, estou falando no telefone. Eu falei, por que você não vem aqui? Bom, claro, uma conversa dessa, fui me encontrar com ele. E era numa sexta-feira, fim de tarde, em Copacabana. Eu morava também ali perto de onde ele morava, na Bolívar. E só vim e voltei para casa numa segunda-feira. E quando eu me vi, passaram os fins de semana e fins de semana que essa situação se repetiu durante anos. Eu sei do preconceito, eu sabia que as pessoas iam fazer julgamentos. Claro, eu era muito jovem. O Darcy já tinha 68 anos, pelo menos 69, eu não me lembro então. Ele já tinha uma idade avançada. Todo o tempo virou um grande namoro, saudades, intensos telefonemas, procuras, encontros. Olha, eu acho que o sucesso dele com as mulheres é porque ele gostava de mulher. Mulher era uma coisa especial para ele, qualquer mulher. Claro que quando ele estava fora em algum evento, ele cortejava as mulheres, né?
Enfim, então era mulherengo, certamente, né? Se você estivesse aqui entrevistando, já tinha jogado 50 mil torpedos em cima de você. Aí eu pensei de fazer uma festa para ele. Aí eu cheguei para ele e falei, professor, eu vou organizar uma festa para o seu aniversário. Vai ser Darcy para 500 mulheres. Aí no dia seguinte ele me ligou. Meu bem, eu não posso mais para 500. Vamos fazer para 50. Aí a gente fez a festa, realmente foi muito legal. No dia seguinte da festa ele me ligou para dizer, meu bem, foi a melhor festa de aniversário que eu já tive. Estava passando na televisão, apareceu a Malu Mader. Ele disse, você viu uma coisa mais bonitinha que a Malu Mader? Sabe o que eu faria na minha vida se eu pudesse? Eu comprava a Malu Mader para mim. Comprava, fazia um armário assim, botava lá dentro, igual a estátua da Nossa Senhora, botava ela assim lá dentro, aí fechava a estátua. Aí, como tivesse vontade de olhar para ela, eu abria, dava 2 beijinhos nela e fechava de novo. Só para isso que eu queria. Que lembranças o senhor tem dessa época de muitas mulheres? Essa época não passou, não, eu tenho 3. Tá bom. Eu tenho uma namorada de 25 anos, que é uma mulher inteligente, política, formidável e que eu amo muito. É que eu tive muito menos mulheres que eu merecia. O relacionamento de Índia, eu não vou falar porque eu não sei. Eu me lembro sempre de uma mulher chamada Iwi Fui. É lindo o nome. Quer dizer, Iwi Fui. Ela andou meses me acompanhando numa caçada. Saber que ela estava atrás de mim, cuidando de mim, e que arrumava depois o lugar escuros em que eu ia dormir, foi durante uma caçada no Pantanal. E eu me lembro dessa mulher e da minha relação com ela como uma das coisas mais bonitas da minha vida. Bom, o Darcy, ele teve um câncer, na verdade ele fez 50 metástases com o tempo, tanto que ele deu uma festa depois de 50 metástases e 50 mulheres, porque ele era uma pessoa que mesmo com a doença ele tinha um enfrentamento muito positivo, ele queria fazer as coisas, ele nunca se entregou para a doença. Inclusive, assim, do ponto de vista estritamente médico, as pessoas diriam assim, ele demorou muito tempo para morrer, porque ele não queria morrer. Uma vez aconteceu uma coisa muito interessante, porque anos antes dele morrer, ele estava internado numa UTI, as pessoas achavam que ele ia morrer, que ele estava quase morrendo, e ele não se conformou com aquilo, então ele combinou com alguém, fugiu da UTI e pegou o carro e foi para uma casa que ele tinha numa praia no litoral do Rio de Janeiro. Eu que tirou comigo, foi comigo, eu que tirei ele da UTI. A história aconteceu comigo. E eu cheguei para visitar, os médicos não deixaram ninguém, e eu briguei para vê-lo, entrei dentro da UTI. E ele estava totalmente careca, não tinha nem sobrancelha, não tinha um cabelo, nada, na cara, nem sobrancelha, restou totalmente careca. E ele estava um sapão imenso, inchado, parecia um balão prestes a explodir. Ele estava e branco, sem um fio de cabelo, um negócio horroroso. Ele volta à consciência e começa a falar, só que ele já estava com um buraco tinha aberto para clestomia. Aí ele olhou assim, seu imbecil, olha para os meus lábios, vê que repete o que eu estou falando. Aí eu olhei e eu arruma um espelho para mim. E eu pus o espelho aqui na frente, escondi a cara assim, atrás do espelho, e olhei assim. E ele, eu tirei, aí tapei lá, eu falei assim, quem é esse aí? Quem é esse aí? Você. Falou, sou eu não, seu imbecil, isso é o câncer. Me tira daqui, porque se eu ficar aqui eu vou morrer, me tira daqui. Eu fui lá e chamei o carro do Senado, fui lá e peguei um carrinho de mão, joguei assim em cima e saí ele vestido de guarda-pó, sem roupa, sem nada, e saí pelo corredor e joguei ele dentro do carro. Aí quando ele entrou no carro, ele falou, vamos para Maricá.
Porque ele sabia que se fosse um motorista que trabalhava com a gente aqui, ele ia ligar para perguntar, e aí, o professor está querendo ir para Maricá, posso levar? A gente ia dizer não, e ele ia voltar. O do Senado não tinha jeito, ele era o senador e tal. E aí ele me ligou contando que tinha fugido da UTI, que tinha parado, tomado um caldo de cana e comido pastel na estrada. E aí depois ele colocou a UTI para fora, porque realmente para quem estava na UTI aquela não era a alimentação mais apropriada, mas ele se sentiu aliviado. UTI é horrível. Tubo metido no nariz, tubo na boca, tubo no outro buraco, tubo em tudo quanto é lugar. 21 dias disso é horrível. Então depois disso, o que eu queria ir embora dali. Quando ele fugiu da UTI e ele vai para Maricá, ele me pede para ir para lá e eu ficava atendendo a ele na elaboração que ele queria concluir de O Povo Brasileiro. É claro que a primeira coisa que aconteceu quando ele ficou internado e foi para a UTI foi a preocupação em concluir as obras que ainda estavam pendentes. E uma delas era O Povo Brasileiro, que fechava os estudos de antropologia da civilização. Era a última obra dele. Eu lembro que as pessoas iam visitá-lo, algumas pessoas, amigos dele, iam visitá-lo em Maricá, e ele ficava doido para as pessoas irem embora porque ele queria voltar para trabalhar. Se eu ficasse conversando com as pessoas, ele depois me chamava e falava assim, não fica falando não, porque aí ele não vai embora. Ele ficava assim muito na rede, que tinha uma parte externa da casa, com uma rede, uma piscininha, ele ficava muito ali na rede. E ele então fazia um tratamento, e esse tratamento obrigava ele, não se faz transfusão de sangue, era transfusão de alguns elementos do sangue. E tinha uma moça que ia fazer isso lá, então ele botou o apelido dela de Vampirinha. Minha vampirinha já chegou, que horas a minha vampirinha vem? Era uma moça, como sempre, bonita, agradável. Aí eu falei com ele, escuta que essa coisa da proximidade da morte, quer dizer, você não vai morrer. Ele falou, vou sim. Eu falei, mas não vai não, agora você não vai. Eu vou. Como é que você não tem medo da morte, não? Ele falou, não tenho medo nenhum da morte. Nenhum. Eu só fico danado da vida, é o seguinte, porque eu vou morrer, e vocês vão ficar tudo aí, vivinho, aí me dá mal antipatia, eu não quero, isso eu não gosto. Quando o Darcy ficou muito mal mesmo, ele percebeu, né, provavelmente que ele estava morrendo. Aí ele falou assim, qual a idade dos seus filhos? Eu queria dar uma aula para uma criança. Eu falei, mas uma aula agora, Darcy? Eu preciso dar uma aula agora. Aí eu falei, bom, ele já está no estágio bem, não vamos deixar isso para amanhã. Liguei para casa e o meu filho caçula, se chama Felipe, antes, você gostaria de vir? Aí ele falou, vou. Darcy começou a dar uma aula de antropologia belíssima, mas numa linguagem profunda, mas numa linguagem que uma criança podia perfeitamente entender. E aí ele perguntou para o Felipe, você imagina por que uma pessoa na vida faz uma universidade e faz um sambódromo? E aí, obviamente, Felipe não tinha resposta, ele disse assim, olha, porque a universidade é o templo da cultura acadêmica, o sambódromo é o templo da cultura popular e ambos são igualmente importantes. Dos últimos dias dele, ele estava em Brasília, acabou sendo internado lá no Hospital Sara Kubitschek. Eu estava organizando para ele o simpósio do Projeto Caboclo, que ia acontecer em Brasília, no dia que ele faleceu. No dia da apresentação do projeto, ele levanta 3 horas da manhã, vestiu o terno dele todo, e para sair, quando ele está saindo, a enfermeira que estava acompanhando ele no apartamento, ele fala, professor, são 3h30 da manhã, sua reunião é 8 horas da manhã. A hora que chegar na hora, eu te chamo, pode deitar. Aí ele deitou e ela conversando com ele. Mas o senhor estava sonhando, professor, deve ser uma coisa interessante, o senhor falava tantos números e depois o senhor riu muito. Ele falou, meu bem, é porque eu estava procurando saber qual era o maior número do universo. Aí eu fiquei fazendo umas contas, mas depois eu me dei conta
de que o maior número do universo é o zero. Porque quanto mais zero você acrescenta a um número, maior ele fica. Aí ela falou, pois é, professor. Ele falou, é, por isso que eu ri. Mas também, né, meu bem, o zero é o nada, é a minha morte. E aí ele dormiu e não mais acordou. No dia seguinte ele faleceu. Tentei tranquilizá-lo, mas me lembro muito bem dos olhos dele fixos em mim. Acho que para ver se eu passaria alguma segurança de que de fato ia se realizar, que eu ia atendê-lo como ele queria, né? Voltei para o simpósio, no final do dia nós ouvimos pelo jornal no hotel a morte do Darcy, no final da tarde. Morre em Brasília o antropólogo, educador e senador Darcy Ribeiro. Ele estava com 74 anos e há mais de 20 enfrentava o câncer. O estado de saúde foi agravado por um tumor na garganta. Darcy Ribeiro estava internado há 4 dias no hospital Sara Kubitschek. Claro que eu sabia que a ordem natural é quando uma pessoa é mais velha, que ele vai primeiro, mas você está apaixonado, você está envolvido, você não pensa sobre isso. Eu entristecia. Queria... acho que a vida ficou meio sem sentido. Queria também morrer, né? Isso que aconteceu. Perdi a vontade de viver. Mas assim, para mim foi muito difícil. Porque eu estava apaixonada e estava vivendo uma história de amor e, claro, tudo era eterno. Darcy, para os que virão, como você gostaria de ser lembrado? Um homem que brigou muito para o Brasil dar certo. Um homem que amou muito a vida e amou muito o amor. Um homem que gostou muito das mulheres, que adora mulheres.